glória de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós acabamos há pouco de iniciar este tempo da Quaresma. E hoje o Senhor já nos propõe esta leitura, como que indicando este percurso que nós vamos fazer ao longo destes 40 dias. É uma escolha em qual nós temos o pleno exercício da nossa liberdade. Agora, quando nós olhamos para essa leitura, nós conseguimos perceber que o Senhor, apesar de nos mostrar que existe uma escolha, Ele também, na sua bondade, na sua generosidade, Ele nos aponta aquilo que Ele deseja que nós escolhamos, porque Ele sabe que é o melhor para nós. Diz a palavra: coloco diante de ti a vida e a felicidade, ou a morte e a desgraça. Agora, quando ele fala de morte, não é essa morte biológica, não é esta vida física, mas ele está falando que aquele que caminha sem ele, esse caminha para a morte. E quando nós falamos de pecado e entendemos o significado de pecado, nós sabemos: o salário do pecado é a morte. Por isso, meus irmãos, o Senhor, com tanta delicadeza, Ele vai dizendo para nós: olha, se você seguir por este caminho do erro, você vai se perder, você vai adorar seres estranhos, certamente você perecerá. Mas se escolher ao contrário a vida, então vai vencer. E quando nós olhamos para o Evangelho de hoje, nós pegamos justamente esta mesma sequência, porque o que Jesus ele faz no Evangelho? Ele convida o povo, convida aqueles que querem seguir e diz: quem quiser me seguir, toma a sua cruz, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Agora, ele não diz renuncie dinheiro, renuncie aos bens materiais, não, porque todas estas coisas são secundárias. Se nós pararmos para pensar, todos os nossos apegos, todas estas coisas, ela vem justamente dos nossos desejos desordenados, que escondem no fundo um egoísmo tão grande, que faz com que nós procuremos nos agradar
facilitar a nossa vida. E isso vai totalmente contrário àquilo que o Senhor deseja. Ou seja, não é um problema ter as coisas. O problema é quando eu as tenho só para mim, quando eu as tenho e não olho para aqueles que estão ao meu lado. E é por isso que esse caminho quaresmal, se nós percebermos, ele vai nos ajudar a trabalhar justamente essa dimensão na nossa vida, a dimensão do desapego, a dimensão de romper com o nosso egoísmo, olhar para além de nós mesmos, voltar o nosso olhar para os nossos irmãos. E é por isso que a proposta deste tempo é uma proposta de jejum, ou seja, de tirar de mim, de sentir a minha fraqueza. Porque quando nós fazemos jejum, qual é a tendência? É a gente ficar meio mole, né? Meio devagar, meio lento. E isso é para quê? Não é que o Senhor quer que a gente sofra, mas para que a gente se recorde da fragilidade da nossa vida, o quanto nós somos frágeis, o quanto uma pequena situação é suficiente para que eu esteja mal, para que eu fique na dificuldade, para que eu me encontre numa situação difícil. Então ele quer nos ensinar, e por isso que a proposta, quando ele nos diz, renuncia, deixa de lado a si mesmo, perca a sua ideia, e aí ele diz, toma a sua cruz de cada dia. Isso significa que não existe um cristianismo sem cruz. Hoje no mundo nós encontramos tantas imagens de Jesus, são figurinhas até simpáticas, mas é um Jesus forte, é um Jesus livre de todas as dificuldades, é um Jesus que é muito distante da humanidade e que não é o nosso Jesus, porque o nosso Jesus é um Jesus da cruz, é um Jesus que dá a sua própria vida, que assume a humanidade. Mas assumindo a humanidade, Ele quer redimi-la, Ele quer salvá-la. Se não tem cruz, não tem redenção, não tem salvação. É tolice, é tolice. Agora, meus irmãos, Ele nos chama a quê? A carregar a nossa cruz de cada dia. Agora, qual que é a nossa cruz de cada dia? Às vezes nós confundimos isso, nós perdemos um pouco a noção do que é a cruz. Às vezes nós estamos lutando ainda com os nossos pecados. Isso não é cruz. Não é cruz. Não é o Senhor que coloca sobre mim os meus pecados. Sou eu que escolho, sou eu que abraço. E muitas vezes a pessoa diz, é a cruz, a minha cruz é essa aqui. Isso não é cruz. Isso aí são suas paixões desordenadas. Isso aí são coisas que você não está lutando, não está procurando de resolver na sua vida. Quando nós falamos de carregar a cruz, são aquelas cruzes que aparecem grandes ou pequenas. Grandes como? Como uma enfermidade. Uma enfermidade que surge na vida da pessoa e é uma cruz que ela carrega. E quantas pessoas lutam tanto tempo com uma enfermidade? Isso é uma grande cruz que ela carrega. É a difamação, é a calúnia, é a mentira, é a acusação. Tudo isso são cruzes que machucam, que ferem. Estas são cruzes, não são frutos e consequências dos nossos pecados, mas são situações de dificuldade que o Senhor permite. E Ele permite para quê? Ele permite para que nós possamos nos configurar a Ele. Ou seja, a cruz ela tem um significado para nós de grande importância. Ela se apresenta na nossa vida para nos fazer mais parecidos com o nosso Mestre. E se o nosso Mestre carregou a cruz, pode ter certeza que nós temos que carregar, que nós temos a nossa. E é por isso esse convite. Agora, existem as cruzes pequenas, aquelas do dia a dia, que é aquela intempérie, aquela situação de dificuldade que surge num instante, é aquela situação em que eu não esperava e que cai sobre mim, é aquele momento em que eu sou instigado a ou ser paciente, ou logo me irritar, ou acolher, ou jogar, ou julgar, e assim por diante. São as cruzes pequenas de cada dia, e que elas também têm a sua importância, porque se nós olharmos para toda essa gama de dificuldades, todas elas nos ajudam a alcançar o quê?
a santidade. A santidade. Se não existir em nós um espírito de mortificação, nós não alcançaremos a santidade. A santidade não é uma moda, não é uma camisa que eu simplesmente coloco e agora está tudo certo. A santidade é um exercício cotidiano de cada dia, de fazer a escolha certa. E diante de nós, esta pergunta, ela volta sempre. O que nós queremos escolher? Nós queremos a vida ou a morte? Porque às vezes nós escolhemos sempre a morte, falando que queremos vida. E aí não dá certo. É necessário então pararmos, refletirmos, reorganizarmos o nosso interior, para aí sim escolhermos aquilo que de fato nós queremos e depois lutarmos para viver bem a cada dia. É isso que o nosso padroeiro nos ensina. Hoje, não amanhã. Ele não deixou a sua santidade para o outro dia. Ele abraçou na hora, de imediato. Por que nós recorremos a Ele? Porque Ele não teve medo de dar o passo na sua vida, de mudar radicalmente. Às vezes nós queremos viver uma quaresma, mas ainda selecionando, com muita leveza, de um modo muito light, aquilo que nós vamos tirar da nossa vida. Quando na verdade, nós cantávamos já no canto de entrada, nós somos pecadores. É verdade que nós acreditamos na misericórdia de Deus, mas não é um machismo, não é uma misericórdia que simplesmente aceita aquilo que eu faço. Não é assim. O Senhor é misericordioso para aquele que se arrepende de verdade. A sua misericórdia acolhe o pecador que reconhece a sua miséria e o seu pecado, não o pecador que insiste no erro, que vive com o erro e acha que no final da sua vida vai encontrar misericórdia. Então, meus irmãos, peçamos hoje essa graça, a Santo Expedito, que a primeira coisa a mudar em nós seja o nosso coração. E que nós não tenhamos medo de abraçar as dificuldades que o Senhor apresenta ou permite na nossa vida, porque essas dificuldades nos ajudam na nossa santificação. Aquele que foge da cruz não encontra Deus. Não encontra Deus. Aquele que abraça a cruz, que assume a sua cruz, esse sim se une a Ele e não fica triste. Porque não é que a cruz, ela nos amassa, ela nos destrói. Não. Quando nós damos o passo de nos unirmos a Cristo, e quem já fez a experiência de no momento de dor, no momento de desolação, no momento de abandono, se unir a Cristo, ainda que sinta todas estas coisas, sente o seu amor. E o amor que sente é tão belo, é tão grande, que a pessoa se submete a sentir aquela dor para estar na presença do Senhor. É esse o caminho que Ele nos propõe. Porque se fosse uma coisa miserável que destruísse-nos completamente, não teria sentido. Mas é passando pela cruz que nós encontramos a verdadeira vida, a ressurreição. Por isso é esta a proposta desse tempo quaresmal para todos nós. Um caminho de cruz, sim, mas um caminho que não fica na cruz. Porque nosso Senhor não fica na cruz. Ele ressuscita. Nós precisamos passar por isso para vencermos a nós mesmos e nos configurarmos a Ele. Que Ele nos ajude e o nosso padroeiro, com o seu testemunho, possa ser um exemplo para a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.